Quando a gente morre? Então essa é uma outra pergunta, né? Como eu falei antes, quando eu mencionei, quando a gente está seguindo esse modelo, talvez a gente possa dizer assim, mais medieval, talvez de que o que importa é o que acontece logo após a nossa morte, a gente fica muito fixado nisso, né? Então a Bíblia ela não fica fixada nisso. A grande esperança cristã bíblica não é a vida após a morte, né? É a vida após a morte. Eu vou explicar isso. A grande esperança cristã não é você viver como uma alma desencarnada, sabe, tocando harpa nas nuvens e coisas assim, né? A grande esperança cristã é a ressurreição, é aquilo que no credo apostólico se menciona, né? Creio na ressurreição do corpo. Essa é a nossa grande esperança. Então, o foco da Bíblia está tanto nisso que o entre a ressurreição, que acontece logo após a gente morre, fica um pouco misterioso, né, na Bíblia. Mas existem algumas dicas, talvez, possibilidades que a Bíblia menciona, de que aquele que morre estando em Cristo ou em Deus, né, crendo, ele vai estar com Deus. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Filipenses, né, que ele estava num dilema, né, porque ele estava sofrendo, estava na prisão e coisa assim. E o grande dilema dele por um lado eu preferia morrer e estar com Cristo, mas por outro lado é necessário que eu fique aqui para trabalhar, para ajudar vocês, né? Então Paulo tinha essa compreensão que quando eu morrer eu vou estar com Cristo, e ele ainda adiciona que é muito melhor. Então é um estado de estar com Jesus. Jesus fala pro ladrão que está no lado dele na cruz, que pede misericórdia, né, para ele, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse para ele, hoje você estará comigo no paraíso. Então o paraíso, ou esse céu, ele é esse espaço onde nós estaremos com Deus. Para a pessoa que não crê, é mais complicado. A Bíblia não menciona, é um mistério, né? Isso é uma coisa que existe uma construção gradual do Antigo para o Novo Testamento, né? Mas o grande foco está na ressurreição, de que embora possa existir esse espaço entre a nossa morte e a nossa ressurreição, onde esse espaço entre os dois mundos, talvez dá para dizer assim, que a gente fica na presença de Jesus, quem está em Jesus, o grande foco é a ressurreição. No último dia, quando Jesus voltar, nós seremos ressuscitados, né, para a vida eterna, e aí está o grande chamado, né, de que essa vida eterna ela é compartilhada por aqueles que estão no rei, né? que o rei é o herdeiro de todas as coisas, quem está no rei herda com ele todas as coisas. Então essa é uma coisa que está bem presente na Bíblia. Então, assim, para responder essa pergunta, não é uma coisa assim tão clara. A Bíblia não ata bem esse nó do que acontece logo após quando a gente morre, né? Porque o grande foco está na ressurreição, aquilo que vai acontecer quando nós ressuscitarmos para a vida eterna, e isso significa corpos físicos, né? Então a ressurreição não é tipo uma alma eterna, mas é nós ressuscitando, assim como Jesus ressuscitou da morte com um corpo físico que podia tocar coisas, que podia comer, a ressurreição propõe, né? A ideia é essa, que a gente vai ressuscitar com um corpo físico. A única diferença é que é um corpo sem o efeito da decadência, da morte, das doenças, esse tipo de coisa assim.